9 horas mais 13 minutos, temperatura neste momento que nos estúdios da Rádio Osório é de 22 graus e 5 décimos. O tempo em Osório apresenta-se neste momento bom, e a tendência é de tempo bom em Osório, também nos demais municípios da região. Estão conosco aqui nos estúdios da Rádio Osório o Márcio Rolim, que é o administrador, o diretor do Hospital São Vicente de Paulo, que depois que a prefeitura fez a intervenção, ele assumiu o Hospital São Vicente de Paulo, e não é que a prefeitura tenha feito a intervenção, o próprio Conselho Deliberativo do hospital e a diretoria que estava provisória solicitou à prefeitura que fizesse a intervenção, porque senão fecharia o hospital. Quando eu sempre falo em intervenção, eu cito que foi o próprio Conselho Deliberativo, que não achou-se em condições de continuar administrando, e também aquela diretoria que estava provisória, também não achou-se em condições de permanecer administrando o Hospital São Vicente de Paulo, e entregou para o município, solicitando que o município, então, fizesse a administração do Hospital São Vicente de Paulo. A Prefeitura Municipal de Osório, neste período, não colocou R$1, a não ser o pagamento do Márcio Rolim, que é quem é diretor do hospital, e também do diretor clínico, se não me falha a memória, que é Dr. Ilha, que foi cedido para o município, para o hospital, e o município continua pagando, então, o salário desses dois profissionais. Márcio Rolim, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório. Bom dia, Elias, o prazer é meu, bom dia aos ouvintes da Rádio Osório, manifesto a satisfação de estar no estúdio. Milton, bom dia, prazer também recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório. Bom dia, Elias, bom dia aos ouvintes da Rádio Osório. Márcio, até para nós termos um pouquinho mais de transparência, né, e principalmente as pessoas conhecerem um pouco mais a situação do Hospital São Vicente de Paulo, como é que você recebeu o hospital, encontrou no primeiro dia, e como é que está o Hospital São Vicente de Paulo hoje? Para aqueles que certamente ou não precisam do atendimento do Hospital São Vicente de Paulo, que não têm ido lá para ver a mudança ou as mudanças que já foram feitas. Elias, eu diria que a instituição do Hospital São Vicente de Paulo hoje se encontra em um patamar bem melhor do que foi entregue. Isso acho que não é eu que te digo, é a população que usufrui do serviço. Claro que existia naquele período um atraso de repasse para os médicos, na casa de em torno de 6 meses, né? E atraso do pagamento dos funcionários, né? Uhum. Então hoje o hospital está numa situação melhor, mas apresenta muitas dificuldades ainda. E hoje nós estamos fechando o mês 31 de outubro, e 2 meses para terminar o ano, e a gente sabe que os recursos se tornam mais escassos com o término do ano. Então, eu diria que hoje o hospital, nós conseguimos pagar no 5º dia útil em torno de 60% a 65% do salário do funcionário, né? Os médicos 50% dos salários, mas a gente passa dificuldade devido aos atrasos dos incentivos estaduais, que já fecharam 3 meses sem receber os incentivos estaduais, e o MAC recebemos em torno de 75%, que é a média alta complexidade. O que é MAC? A média alta complexidade. Média e alta complexidade. Exatamente. Uhum. Então, esse era um recurso que não atrasava, e este mês a gente foi surpreendido com esse atraso. Tá, isso daí representa em torno de R$900 mil. 924 mil reais. Por mês ou nos 3 meses? Nos 3 meses. Uhum. Então, isso, se nós tivéssemos esse recurso em caixa, teria pago a totalidade dos salários, esse que eu mencionei, e também uma parcela do próximo salário, que vence no 5º dia útil de novembro. Uhum. Né? Então, o cenário dos hospitais não é nada bom, e a gente não tem como trabalhar com esses recursos em atraso. O hospital, mesmo com os incentivos em dia, nós temos uma dificuldade devido, sempre querendo aumentar o recurso do convênio do particular, na busca desse recurso, e o não desconto de metas, que a gente já atingiu esses objetivos de não ter o desconto de metas, e o aumento na questão do convênio particular. Mais do que isso, o cenário hoje não demonstra nenhum um futuro que seja de uma forma concreta, que esses recursos vão estar em caixa mês a mês. Então, a nossa situação não é diferente da maioria dos hospitais. Uhum. Bom, sem esses recursos em dia, é impossível pagar salários em dia? É impossível, não existe nenhuma possibilidade, porque mesmo que a gente tenha atingido um valor considerável na questão de convênio particular, mas não fecha a totalidade da folha. Uhum, sim. Bom, hoje, quanto devia o hospital, se vocês têm de cabeça ou não, quanto devia o hospital quando vocês receberam e quanto deve hoje em dinheiro?
Bom, Elias, isso é uma questão bem importante assim, de a gente comentar, né? Que a gente tem dificuldade em fechar hoje esses números porque a gente pegou uma contabilidade que ela não era fidedigna. Uhum. Como assim? Tinham diversos lançamentos errados. Uma situação só para exemplificar, que quando nós entramos a gente recuperou 700, 800 mil reais que estavam deixando de ser recebidos pelo hospital. Uhum. Então, isso já evidencia... Mas quem devia? O Estado. O IP ou o Estado? Não, o Estado. O governo do Estado. Isso foi um erro burocrático em atualização de contrato que ficou 100 mil todo mês a menos. Então, isso já evidencia que a nossa contabilidade, ela... É falha. Ela falha. Então, Uhum. isso a gente não sabe desde quando é falha. Então, a gente tem que tomar mais conta do período em que a gente está ali. Uhum. Mas a contabilidade é uma sequência. A gente não pode fazer um ponto de corte e começar dali para frente. Tu não sabias, então quando tu assumiu, tu não sabias quanto devias? Nós sabíamos o que foi passado na audiência pública, que todo mundo sabia. Mas a gente não mas tinha... era ou não era aquilo que foi passado? Era próximo, mas tinha... O que foi passado? Não me recordo. Só, por exemplo, assim, os médicos que eram... existiu o valor para pagar o valor bruto. Naquele dia foi apresentado o valor líquido. Então tinha essas divergências que davam um valor considerável. Mas por que não apresentaram o valor bruto, tio? Então a gente tem que... de janeiro para cá a gente fizemos essas mudanças na contabilidade, então a gente está com uma equipe que está focada em refazer isso, mas para refazer a gente não pode esquecer que a gente tem que manter o mês né, em dia, então é um trabalho que tem dificultado. O que evidencia, Elias, assim, a gente continua com déficit, o déficit ele é permanente na instituição. Um cálculo simples, né? Já vinha com déficit, a gente não recebeu nenhum valor a mais, nenhum incentivo a mais de órgãos públicos, exceto o particular e convênio. Particular e convênio teve meses que a gente triplicou. E quando eu estou triplicando, eu estou falando, posso falar em valor real. O que era 180 mil reais, a gente ganhou 540. Então, uma das nossas metas, que era alavancar o convênio particular, a gente está atingindo. A dívida, com certeza, ela deve ter aumentado devido ao déficit. E o déficit ele só vai ser sanado no momento que a gente conseguir investimentos. Não tem como pagar mas hoje, o que deve o hospital hoje? Sim, em número real eu não posso dizer agora, assim, porque eu não vou ter um número real assim, absoluto para até não cometer... Mais ou menos. Tu tens essa conta? Até porque quando você administra algo, você tem que saber o que deve, a tua receita e o que tu deve. Gira em torno dos 10 milhões. A tua dívida. Gira em torno dos 10 milhões. Em torno dos 10 milhões de reais. É o que deve hoje o Hospital São Vicente de Paulo. Considerando empréstimos que foram retirados, parcelamentos que tem com a FGTS, empréstimo Caixa Federal, empréstimo com a Prefeitura, a CE, que é uma dívida que é imensa. Mas aí esse empréstimo com a Prefeitura não foi na gestão de vocês, né? Não, mas a gente tem que pagar. Não, sim. O empréstimo é uma coisa que a gente não tem opção, né? Ele já é descontado, então... tem que pagar e pronto. A gente já entra, se nós pudéssemos optar hoje, nós, por exemplo, não pagaríamos o empréstimo da Caixa, que é 120 mil reais mês. Nós não usufruímos nada desse dinheiro, sim, nós na nossa gestão, mas a gente tem a obrigatoriedade de pagar. Sim, e isso já vem descontado, então isso é uma baita de uma fatia que se nós alocássemos esse valor ao déficit, nós já íamos diminuir mais ainda. Então a gente tem essas medidas... Mas esta dívida que vocês estão pagando, isso daí está tudo são dívidas que são administráveis, vocês já estão pagando. Estamos pagando. Que estão pagando. Deve 10 milhões, mas tudo estão pagando. Estamos pagando. FGTS, INSS, empréstimo disso, daquilo, tudo estão pagando. Estamos pagando. Só que isso acontece que isso vai aumentando o nosso déficit por causa do tempo, né? Porque, eu não tenho... Hoje eu pago em cerca de 150, 170 mil de empréstimo, mas eu não consegui tirar este valor de outro lugar que eu possa, para não comprometer, porque... O empréstimo é que nem uma pessoa física, né? O empréstimo é bom naquele momento. Aí depois tu fica sem nada nos próximos dias e tu fica com uma dívida por um bom tempo. Então o empréstimo ele é momentâneo quando tu está no momento assim, né, que tu não tem outra solução, não tem outra saída. Né? Só que o certo do empréstimo é tu pensar em tirar ele já almejando alguma receita futura que tu possa cobrir ele, né? Porque se tu já estava numa situação difícil,
tu tira um empréstimo, tu vai ficar com mais uma parcela ainda, né? Porque tu não sanou totalmente as dívidas. Se fosse um empréstimo onde fizesse um saneamento geral das dívidas, por exemplo, tirasse os 10 milhões, pagasse tudo e ficasse com um empréstimo só, seria a melhor coisa do mundo para o hospital fazer hoje. Porque hoje a gente já vive com esse ônus dos empréstimos, esse valor, a gente já suporta esse valor. Só que nós suportaríamos esse valor, mas nós teríamos liquidado todos os débitos. Mas não, a gente suporta esse valor e a gente continua com débitos ainda. Os médicos a gente não pagou todos, os fornecedores a gente não entende, então continua e tem as coisas que a gente precisa manter o hospital, que a gente não pode deixar parar, que são as prioridades. Então sempre vai faltar, a gente tapa um lado e descobre outro. Então, a gente enxerga que a forma mesmo é alavancar mais ainda o convênio particular, que a gente enxerga uma boa receita. Olha, de estar faturando 200 mil, assim, a gente tem as médias, e agora a gente está faturando em média 500 mil. Para o hospital é uma baita de uma receita. A gente sabe que tem os gastos e tal, mas infelizmente no ano de 2017, nós já sabíamos que era um ano que nós tínhamos que produzir, independente das coisas. Porque cabe se lembrar... Desculpa. Que no final de 2016, o contrato do Estado haveria um corte de 400 mil reais. Tá? Porque não tinha cumprido as metas, é isso? Exatamente. Isso é outra meta, uma meta, né, que a gente colocou no ano de 2017 de não sofrer nenhum desconto. Isso a gente já evoluiu também, a gente não sofreu nenhum desconto. E outra, a única forma de nós chegar no Estado e solicitar que eles nos dêem um aporte financeiro maior é através da nossa produção. Se nós não produzirmos, a gente não vai conseguir comprovar. Não adianta tu chegar lá e pedir mais se tu não está fazendo nem aquilo que já está contratado. Então, essas ações que a gente toma são as ações da gestão, ações administrativas, os custos, a gente diminuiu custos de papel higiênico até coisa mais complexa. Então, as nossas ações, elas se esgotam e limitam-se à questão financeira. A gente precisa de um dinheiro a mais para que a gente possa manter o hospital. E uma coisa que a gente sempre fala entre nós, que não falta muito. Qual é o déficit mensal hoje do hospital? Permanece em torno de 400, 500 mil reais. 400, 500 mil reais. Mesmo todos pagando em dia? Mesmo todos pagando em dia. Aí fica muito difícil. Já era o déficit que tinha, né? Então, assim, Elias, por exemplo, uma conta básica, tá? Mas, tipo, dos 400 mil reais, se eu não tivesse os empréstimos, que é em torno de 170, eu já baixaria para 200. Então, não é impossível. Claro que hoje o momento financeiro do Estado é horrível, mas não é, e dos municípios, mas não é impossível e não é uma despesa astronômica. O município de Osório, por exemplo, custear uns 100 mil reais, o Estado conseguir algum outro tipo de incentivo, mais 100, alguns municípios fazer uma força assim, para a gente conseguir chegar mais perto dessa conta. Independente da gestão que estiver ali, a gente tem que equalizar essa conta. Mas assim, hoje o Hospital de Osório é referência para quais municípios, Omar? O município de Osório é referência para Tavares, Mostarda, Palmares, Capivari e Santo Antônio da Patrulha. Esses municípios... Cará também. Esses municípios não colaboram com nada? Não, que já tivemos algumas reuniões com alguns municípios, outros foram convidados até para reunião de metas e não tiveram participação, um município que veio. E essa situação é bom citar, porque nós somos referência para esses municípios, nós temos um contrato com a Secretaria do Estado, mas quando a gente reflete com a questão dos repasses, ao mesmo tempo que eu tenho que cumprir de manter o médico 24 horas do plantão obstétrico, do plantão cirúrgico, e ao mesmo tempo que eu não tenho essa contrapartida dos recursos estar em dia, se torna uma situação muito difícil de todos os dias eu fechar uma escala, porque os profissionais eles migram. Nós estamos esse período todo, nós pactuamos com N dificuldades, todos os dias é paciente sendo referenciado desses municípios, com cirurgias de emergência, alguns casos, outros pacientes que necessitam ser atendidos. O momento que eu der uma negativa, eu vou ser notificado. Mas a contrapartida de eu notificar o Estado em relação ao cumprimento do contrato. Então é desigual. Nós trabalhamos com uma tabela SUS deficitária há muito tempo. Em falar na questão do déficit, que aumentou o nosso déficit. Agora, no mês passado, tivemos 3 acordos cíveis, 2 acordos cíveis e um trabalhista de um altíssimo valor, que um funcionário que trabalhava na instituição há 9 anos sem ter a carteira assinada por RPA. Então custou 96 mil para a instituição.
a questão civil de um paciente que... Parcelou esse 96? Fizemos parcelamento do 96, como parcelamento de um erro que teve de uma dieta, não sei se tu recorda, de um paciente que veio a óbito em função de uma dieta administrada na veia, aquela então, do café? Exatamente, tudo isso está vindo à tona agora. Então teve essa situação, aquela em torno de 45 mil reais. Mais um outro de um acidente na emergência que o hospital foi condenado em torno de 50 e... Não, aliás, essa da dieta foi 35 e a do acidente foi 45. Então, um somatório de quanto, Elias, daí? 80 mil reais. Um somatório de quase 200 mil reais com essa ação trabalhista só desses 3 casos que eu citei. Então, são situações que saem do cofre da instituição, que está organizada para ter um fluxo de caixa, para manter o mês em dia, para pagar aqueles fornecedores que estão há 3, 4 anos em atraso. Isso tem que ser dito. Então, assim, existe sim, as dificuldades existem, mas elas são um pouco além simplesmente de cumprir um mês. Hoje o maior prejudicado dentro da instituição não é o usuário que vai lá no hospital, está aberto as portas, o centro obstétrico está aberto, o centro cirúrgico, a emergência, mas sim os trabalhadores. Os trabalhadores, eles estão passando, hoje é dia 31, receberam 65% do trabalho, do seu vencimento, e estão trabalhando. Mas vem o 5º dia útil pela frente de novembro. Então a gente precisa urgentemente desses repasses para colocar os salários em dia, para pagar alguns fornecedores, para pagar os impostos, porque nós somos cobrados para manter as negativas em dias, mas quando os atrasos dos repasses não acontecem, a gente já pagou o imposto sobre aquela nota. Bom, a solução para isso então, para essa situação toda do hospital, é só melhorar a tabela SUS ou o governo do estado dar algum incentivo. Não tem outra solução. Os municípios não colaboram com nada. A solução para os hospitais, né, e eu falo para os hospitais, o Hospital de Osório ele passa uma situação de muita dificuldade, mas o tempo e esse trabalho que é feito de cumprimento de metas para poder objetivar no futuro um contrato melhor frente ao governo estadual. É bom citar que agora às 9 horas, eu não estou presente, mas está a enfermeira Lisiane com a equipe que está desenvolvendo o projeto da UTI, que saiu do nosso bolso, 48 mil reais nesse investimento, está sendo apresentado uma parte desse projeto na 18ª agora Delegacia Regional de Saúde. Então, com todas essas dificuldades, nós também estamos tentando aumentar o ganho do hospital, aumentando a complexidade do hospital. Você sabe a importância que tem uma UTI para a instituição. E os equipamentos estão todos ali também. Exatamente. Tem uma grande parte, eu não vou citar a porcentagem, mas tem uma grande parte, alguns equipamentos, infelizmente não vão ter que ser alterados, porque faltam alguns itens neles, mas estão também tudo sendo encaminhado através das emendas parlamentares que ainda existe. Então, assim, além de toda essa dificuldade, a gente está em busca de um crescimento para o hospital, que é a questão da UTI, que nossa meta é entregar esse projeto em dezembro. Né? Em dezembro a gente pretende entregar esse projeto e sim daí discutir de que forma que vai ser financiado o custeio dessa UTI enquanto não vem a habilitação. Então, ao mesmo tempo que parece que a gente só está falando aqui sobre situações difíceis e notícias que talvez não sejam as melhores, mas a gente vê um cenário, eu aposto no hospital num crescimento a partir de 2018, 2019, principalmente 2019, né? Então, assim, eu acho que independente de quem for assumir a gestão do hospital, eu acho que o hospital a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência e ser totalmente, não olhar pela questão política, partidária, e sim olhar para o hospital, que é a única entidade hospitalar do município de Osório, é o único hospital do município de Osório, que é com atendimento 24 horas, que no mês de outubro atendeu mais de 8 mil pacientes, né? Em torno, que dá uma média de quase 377 pacientes dia. Então, assim, essa casa ela não pode fechar e não vai fechar. Só que as dificuldades existem. Hoje nós temos reunião às 11 horas com o funcionário, vamos passar a questão do pagamento, de que forma que está e de que forma que a gente pretende sanar esse último pagamento do mês de setembro. Então, assim, eu acho que o Hospital de Osório requer mais tempo. Ele não vai, é um hospital que a gente não pode abrir mão do convênio particular. Não existe, não é a solução 100% SUS. Tu vai abrir mão de uma fatia dos convênios, dos particulares. Acho que não é a saída. Acho que também não é a saída nós tentar achar uma solução em 3 meses de uma instituição tão grande. Acho que requer um projeto, um plano de trabalho a longo prazo. Márcio, me dá licença só um minuto que nós temos um intervalo comercial
E aí nós já vamos voltar para falarmos mais a respeito do Hospital São Vicente de Paulo, o intervalo comercial no programa Olho Vivo para a Solar Rede Construir Materiais de Construção no bairro Porto Lacustre, na rua Costa Gama. 9 horas mais 36 minutos, temperatura de 22 graus e 9 décimos. O tempo em Osório apresenta-se neste momento bom e a tendência de tempo bom. Nós estamos entrevistando o diretor do Hospital São Vicente de Paulo, o Márcio Rolim, também o administrador, o Milton, e estamos falando sobre a situação financeira e administrativa do Hospital São Vicente de Paulo, que é o único aqui da região que ainda continua com a comunidade. Bom, o Márcio agora há pouco dizia que não é solução para o hospital nós transformarmos ele em 100% SUS. Qual é a solução, então, para o Hospital São Vicente de Paulo, Márcio? A solução é continuar trabalhando em busca da iniciativa privada, da busca de novas receitas através de convênios particulares e tempo. Não existe 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses que vai se resolver todos os problemas da instituição. É uma instituição que eu acho que na questão de recurso é uma das maiores do município de Osório, e com com essas dificuldades que a gente necessita de todos os repasses, de todos os entes federativos, a gente requer tempo, paciência, acreditar. A gente observa que nas reuniões que a gente tem com as coordenações, com os funcionários, isso é bem visto por eles. Uhum. Então eu acho que é a continuidade de um projeto, né, independente da gestão, mas não da questão de repassar um hospital de um patrimônio imenso para transformar em 100% SUS. Eu não vejo com bons olhos, já trabalhei em instituições com esse modelo, né? Então é um modelo que muitas vezes não transparece para quem é usuário, mas para quem trabalha no dia a dia, dentro do serviço, sabe que não é a melhor alternativa. Bom, os vereadores têm reclamado muito da falta de transparência, né, muitas vezes. Tu tens recebido os vereadores, tens dado informações para eles ou não? Olha, Elias, eu já disse isso anteriormente até para alguns vereadores, né? O que a gente tem dentro do decreto? Eu passo mensalmente um relatório para a Prefeitura Municipal de Osório, né, onde acredito que seja publicado esse relatório do que é feito dentro da instituição, os encaminhamentos que é feito através de pedidos, a gente tem respondido à Câmara de Vereadores. Eu acho que é o contrário, que nos mantém nós vivos dentro da instituição é a transparência que a gente tem com o próprio funcionário da instituição. É bom citar que lá atrás, e eu fiz parte como funcionário da instituição, eu lembro assim, de quantas reuniões que eram feitas e hoje são feitas. Então, eu acho que falar em transparência, eu não sei o que é transparência, se os valores, se é o que o Milton citou do déficit, se é a questão contábil, que até poucos dias para nós era um labirinto, que a gente está tentando resolver essa situação para sim encaminhar para esses que representam o legislativo que tem essas dúvidas. Mas eu diria assim... Mas essas informações são passadas para o executivo, não poderiam ser passadas para o legislativo também? Mas o meu decreto determina dessa forma. Então, Mas, Elias, a gente tem... Mas não tem nenhum problema de passar não, para o legislativo não tem. Até porque, assim... Até para se fazer uma política da boa vizinhança, Elias, Márcio, porque eu tenho observado, não só com os vereadores de oposição, mas até mesmo com vereadores, muitas da situação, um certo atrito entre a atual direção do Hospital São Vicente de Paulo com a Câmara de Vereadores. Mas o atrito, Elias, eu diria que são de algumas situações pontuais. E tu me desculpe, mas eu não abro mão de algumas situações. Por exemplo? Por exemplo, que eu tenho um conflito na minha área técnica, por exemplo, assim, alguns encaminhamentos que a gente observa que existe um fluxo a ser seguido de atendimento, ele tem que ser preservado. E aí a dificuldade, talvez, de relação com o diretor, Márcio, é essa situação dele ele não abrir mão da situação. Porque o que acontece? Nós temos que preparar o município de Osório na questão de saúde, que daqui a um tempo vai ter uma UPA, vai ter um CER, um centro de reabilitação, e esses fluxos eles são criados para ser respeitados e não tem outra forma. É a mesma coisa do paciente... O que é? O vereador, então, para ser bem claro, ele quer furar a fila, é isso? Exatamente, sim. Alguns encaminhamentos, por exemplo, assim, se o paciente está aguardando, tem que passar pelo um CAPS, pelo um serviço de saúde, para poder ser encaminhado para uma internação, não vai ser o diretor que vou colocar ele pegar pela mão e colocar dentro do serviço que é a vontade da... Então, assim, eu não posso trabalhar dessa forma. Tá, mas quais vereadores que tentam fazer isso? Elias, acho que não é bom citar nomes, mas aconteceu, tá? Como já aconteceu. Não, mas há meses atrás, eu acho que é bom, porque o vereador vem aqui e te critica. Mas quando vem aqui no ar, te critica. Te diz, olha aqui, ó, não tem diálogo, não tem transparência, não tem isso, tem aquilo. Agora tu estás
dizendo uma questão nova, que tem vereador que está tentando furar a fila. Elias, Então acho que seria importante se dizer, É é o Elias que está tentando furar a fila. é a mesma situação que eu ou escuto falar que transformamos o hospital num cabide de emprego. Eu quero que cite o número de profissionais que são da nossa gestão, se já faziam parte da instituição anteriormente, antes de eu entrar, e já tinham filiação com algum partido, não é culpa minha. Eu não recebo currículo, evito. Eu tenho provas de como eu administro essa questão. A mesma coisa aconteceu há uns meses atrás, onde uma pessoa me ligou dizendo assim, tem um paciente para ser transferido para uma UTI. Né? Quem sabe tu tenta transferir esse paciente que é um gol para ti. Eu não lido com a vida das pessoas dessa forma. Eu queria que existisse leite de UTI para todos os pacientes que necessitam, mas infelizmente não existe. Hoje na litoral, isso não foi, na nossa região litorânea, não foi feito por mim, foi feito um estudo e falta hoje 50 leitos de UTI para pacientes graves. Então, se o momento que a gente conseguir suprir essa demanda, seria maravilhoso. Então, assim, eu acho que a antipatia que existe em minha pessoa é em relação à forma que eu conduzo essa situação, que eu acho que, ao meu ver, talvez por ter uma formação na área da saúde, que isso, vamos dizer assim, cria conflitos dentro do Márcio Molin, faz com que a gente tente respeitar esse fluxo. E isso não é questão de transparência, mas sim de convicção. Eu tenho convicção no meu trabalho, que termina dia 14 de janeiro, né? Então, assim, talvez... Tu não pretendo permanecer. Mesmo que o município permaneça administrando. Elias, eu acho que ou se avança nessa questão de blindar a instituição Hospital São Vicente de Paula sobre as outras alegações que são faladas, para que o hospital consiga desempenhar... Mas blindar de que forma? No sentido assim, o momento que venho no microfone falar da instituição, que não existe transparência, que as coisas não são claras, né? E às vezes os apontamentos não são verdadeiros, o que acontece? No outro dia vai um usuário do serviço lá, que contribui com a sua conta de luz com toda a dificuldade, com 30, 40 reais, a primeira coisa que eles fazem é cancelar. Por uma instituição que necessita de receita, é um gol contra. Então, assim, eu acho que, assim, eu digo assim, o maior prejudicado, e vou repetir... Então abra o jogo e diga, por exemplo, aqui, aquele vereador que diz que não tem transparência, que critica, que está criticando a administração, é porque ele queria furar a fila. É só é isso que acontece? Mas eu te digo mais... É isso, Márcio, ou não é? Acontece isso diariamente. Então diga aqui, o Elias quer furar a fila, por isso que o Elias reclama. Porque tu tens a oportunidade de defesa. Elias, eu vou te dizer mais uma coisa, Elias. O momento que eu sou criticado, que nem tiraram fotos de equipamentos que estão aguardando para ser instalado, é importante perguntar como é que foi comprado esses equipamentos e por quem foi comprado e por que estão há tanto tempo sem esperando. Porque quando a gente faz uma casa e quer colocar ar-condicionado, a gente tem que ver se tem fiação elétrica e se a gente tem condições de custeio para tudo isso. Hoje o Hospital de Osório, infelizmente, chegou alguns equipamentos que estão aguardando ser instalados, só que nós já fizemos algumas parcerias, estamos aguardando que seja custeado por essas empresas, pela iniciativa privada, porque o hospital ele não tem condições hoje sequer de tirar 20 mil reais para preparar uma instalação elétrica. Sim. O ouvinte está perguntando para vocês, né, por que o hospital não atende convênios à noite como atende durante o dia? O hospital ele não tem hoje não existe hoje o custeio para manter o convênio à noite, ele pelo número de consultas que nesse período das 20 horas às 8 da manhã não teríamos como manter esse profissional. Né? O número de consultas é muito inferior ao custeio. O outro ouvinte pergunta se não tem profissional médico para convênios aos finais de semana. Pois ele diz que pagou a diferença do convênio, teve que esperar o médico, que era apenas pois ele tinha que atender outras pessoas. Elias, a questão do final de semana, nós estamos tentando resolver, já fizemos proposta para alguns profissionais, mas a orientação que eu falo para o usuário é no final de semana ele não tem que pagar a diferença, nem pagar convênio, só se for se vir da pessoa querer auxiliar com o hospital. Mas no final de semana a gente não tem atendimento diferenciado na questão de convênio ainda. Mas já temos algumas propostas encaminhadas com alguns profissionais que a gente está tentando resolver isso. E nem à noite também, não? E nem à noite, exatamente. À noite, por exemplo, tem a sala do convênio e a sala do SUS. Todos são atendidos no mesmo local. Né?
Ah, exatamente. À noite, sim. A partir das 20 horas, né, Elias? Uhum. Né? No horário das 8 da manhã às 20 horas, sim. Existe essa alternativa. Tá, o outro ouvinte está perguntando por que não entrega um hospital para uma instituição de Porto Alegre? Será que seria a melhor alternativa? O ouvinte está perguntando. Elias, eu diria assim, ó, a questão de quem vai fazer a gestão do hospital não vai partir do Márcio, que hoje assumiu como interventor, né? Então vai partir tem um conselho Hospital de Osório, né? Então o conselho que decide, então não vai partir da minha pessoa. Tivemos uma reunião que fomos convidados, é importante citar, convidados junto à Santa Casa, que veio com o intuito de fazer uma parceria com o Hospital de Osório, de alguns encaminhamentos de serviços que Santo Antônio não fosse realizar e o Hospital de Osório poderia realizar, e assim a mesma coisa aconteceria com o Hospital de Osório. Então, assim, é um momento muito difícil. Uma instituição do tamanho de uma Santa Casa seria um grande, acho um avanço para a instituição também, pelo viés todo de gestão, mas hoje o momento não é o melhor. Tá, o outro ouvinte está perguntando aqui para vocês, se vocês têm parentes de vocês trabalhando no hospital, e se foram vocês que contrataram esses parentes? Olha, Elias, eu tenho a minha esposa que trabalha na instituição, sempre foi funcionária da instituição, né? Então Sempre foi funcionária? Sempre foi funcionária da instituição. Não foi quem contratou? Ela passou pelo hospital em vários períodos. Quando nós resolvemos criar as linhas de cuidado e coordenações, ela foi convidada a participar desses serviços. Sim. O outro ouvinte está dizendo aqui, seria muito importante que você dissesse quais são os vereadores que tentam furar a fila, né? Tem que apontar, porque a população precisa saber disso. Elias, os mesmos vereadores que têm essa iniciativa, os mesmos que me criticam, alguns deles que me criticam. Então, assim, eu não vou citar nomes, né? Porque se eu tivesse alguma coisa documentada de como foi, não teria problema. Tá certo, então. Márcio, algo mais que você gostaria de informar a respeito do hospital? Elias, eu queria dizer que as dificuldades são imensas, tá? E a gente não sabe o que vem pela frente, o mês de novembro, o mês de dezembro. Eu pretendo encerrar a gestão dia 14 de janeiro e pretendia manter pelo menos os salários em dia. Não depende só de mim, depende de vários fatores, que você sabe, que eu citei anteriormente, e eu fico à disposição da Rádio Osório para esclarecimentos. Tá certo. Outro ouvinte está dizendo aqui, ó, a contabilidade do hospital é uma caixa preta, pois após um ano não se sabe quanto o hospital devia e nem quando assumiu. Nem quanto deve. É muito difícil realmente, está reclamando. Milton, algo mais que você gostaria de informar que eu não perguntei para o amigo? Não, também só essa última questão da contabilidade. Não é uma caixa preta, os números estão lá na instituição, tudo é documentado, tudo é registrado. O que falta, sim, é uma organização nos dados para a gente obter as informações. Isso, sim, a gente admite. Mas uma caixa preta não é a palavra certa para se usar, porque os dados estão todos lá na instituição, ao dispor de quem quiser revisar os dados. Eu agradeço também a oportunidade e eu também gostaria de agradecer aqui aos funcionários, né, do hospital, que são parceiros nossos desde o primeiro dia que a gente entrou e que, mesmo com salários atrasados hoje, sem receber, amanhã virando o mês, eles continuam com uma boa intensidade, eles entendem a situação. E isso que nos dá motivação, é isso que nos dá energia para ir todo dia lá e vencer essa luta. Se Deus quiser, e com a ajuda as pessoas vão entender que a gente precisa de ajuda mesmo, independente do lado que esteja, a gente vai reverter essa situação com as pessoas aqui de Osório mesmo, porque aqui em Osório tem potencial para isso. Independente se nós não ficarmos a partir do dia 14 de janeiro, a gente gostaria que se mantesse algumas coisas que a gente criou na instituição, para que a gente pudesse ter um futuro muito melhor. E a gente acredita nisso. Tá certo. Obrigado, Márcio. Muito obrigado ao Milton. 9 horas mais 50 minutos, 22 graus e 9 décimos a temperatura. Nós vamos ao intervalo comercial no programa Olho Vivo para Comercial Guerreiro Redicor, Tintas e Acessórios e Shopping das Frutas, Antigo Sacolão Avenida.